receita, é isso mesmo. Para começar bem o nosso Ver Mais, já prepara aí o caderno para anotar o nosso passo a passo, porque essa receita eu garanto que é deliciosa. Confira aí. Olá, eu sou a Vivi Domingues, para quem não me conhece ainda, e hoje eu tô aqui para passar uma receitinha salgada para vocês, um prato de forno. Isso mesmo, esse prato já me acompanha há 24 anos. É uma delícia, faz o maior sucesso lá em casa e não tem um aniversário que seja das crianças, do meu esposo, que eu não faça esse prato. E quando as pessoas que ainda não conhecem comem ele, todos querem a receita. E devido a muitos pedidos de muita gente que comeu ele querendo essa receita, então eu resolvi hoje passar ela aqui para vocês. Essa receita se chama Antônio, isso mesmo, um nome de um homem. Fui pesquisar e saber da onde essa receita, não existe nenhum relatório sobre o prato Antônio. Mas há 24 anos atrás, quando uma amiga minha me deu essa receita, ela disse que uma mulher inventou esse prato e deu o nome do noivo para ele. Então ficamos com essa história mesmo e tá bom assim. Esse prato ele é de frango, ele vai frango picado. E eu vou começar fazendo o molho, tá? Depois eu passo todos os ingredientes para você, mas nós vamos começar fazendo o molho, que aqui eu peguei meio pacote de sassami. Sabe aqueles pacotes da ponta do peito? Pode ser peito de frango também, tá? Se você perguntar para mim, pode ser com coxa e sobrecoxa desossada? Pode também, eu já fiz e fica muito bom. Só que de todos eu ainda prefiro o sassami. Peguei meio pacote e piquei, porque hoje eu vou fazer um refratário menor, tá? Mas quando você for fazer o grande, você pode pegar o pacote inteiro. Vamos começar fritando o frango. Aqui eu vou pegar uma quantia de óleo, que deve ter aqui umas 3 colheres de sopa. Vou despejar na minha panela. Vocês sabem que eu sou doceira, né? Então, eu não posso misturar minha panela de doce com panela de salgado. Então, essa daqui eu só faço salgados. Porque, querendo ou não, fica a gosto da cebola, do alho. Então é interessante você em casa sempre ter separado o que você faz doce do que daquela que você faz salgado. Coloquei o óleo, a minha panela já tá quente, o fogão já tá ligado, tá? Minha boca já tá ligada. E agora eu vou despejar o peito de frango, que é o sassami picado. Aqui agora eu vou colocar todos os tipos de temperos que eu quiser e gostar. Então não tem assim uma regra, tá? Hoje eu vou estar colocando aqui sal e pimenta. Mas você pode colocar alho, pode colocar folha de louro, pode colocar manjericão. Mas eu hoje vou colocar só sal e pimenta. A pimentinha do reino. E o sal eu vou colocar depois que já fritou, tá? Não vou colocar agora. Então eu vou fritando aqui, vou esperar esse frango ficar pronto e eu já volto para dar continuidade dessa receita para vocês. Olha só, já fritou um pouquinho, ainda tem uma aguinha, porque o frango, quando ele começa a cozinhar, ele solta bastante água. Então eu deixei ele secar um pouco, mas não por completo. E agora eu vou acrescentar a cebola. Aqui eu tenho uma cebola média. Como é uma cebola média? Tamanho de uma mão fechada, tá? Eu triturei ela e agora eu vou colocar aqui junto com o frango para fritar. E agora isso aqui precisa fritar bem fritado, até pegar uma corzinha. Então agora o frango tá no ponto que precisa estar. Pegou uma cor, fritou bem a cebola, tá? Como vocês podem ver aqui. Agora eu vou acrescentar nesse frango frito com a cebola um pacote daqueles molhos pronto. Você pode pegar da marca que você desejar, que você preferir. Eu peguei uma que já tem manjericão junto, porque daí não preciso pôr manjericão aqui, tá? E aqui já tem um pouquinho de sal, então tem que cuidar na hora que for pôr o sal.
Então, agora é só misturar. Um pacotinho, o pacotinho tem 300 gramas. Agora eu vou colocar o sal, lembrando que é só um pouquinho, para não ficar muito salgado. Então, repetindo, foi aqui meio pacote de sassami picadinho, uma cebola triturada, eu coloquei óleo, coloquei o frango, mexi bem, fritei. Quando tá bem douradinho, eu acrescentei esse molho pronto e um pouquinho de sal. Aqui você pode colocar, como eu falei, se você gostar de salsinha, cebolinha, manjericão, louro, tá? Eu já tinha colocado pimenta do reino. Agora eu vou deixar cozinhar. Cozinhou, começou a ferver. Eu vou deixar uns 2, 3 minutinhos. E aí eu vou colocar de lado para montar o meu Antônio. Agora com o molho prontinho, vocês podem ver que ainda tá saindo a fumacinha aqui, ó. Coloquei numa travessinha. Agora eu vou ensinar vocês a montar o famoso, o delicioso Antônio. Aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite e aqui eu tenho um copinho de requeijão. Sabe aqueles requeijão? 200 gramas de passar no pão? Esse mesmo, tá? 200 gramas creme de leite e 200 de requeijão. Eu vou colocar num outro recipiente que eu vou misturar os dois. Deixar bem misturadinho. Não tem como, tem que misturar bem, porque é essa mistura que a gente vai usar no Antônio. Ó, mistura bem. Quando você vê que tiver bem homogêneo, já tá bom. Demora um pouquinho, porque o creme de leite é um pouco mais fino e o requeijão ele é mais grosso. Então, ele precisa ser mexido muito bem. Já tá misturadinho, vou deixar de ladinho um pouquinho, tá? Porque agora eu vou vir com a montagem do Antônio. Peguei uma travessa para que eu possa levar no forno. Aqui eu tenho aquele pão de Bauru cortado, fatiado, eu tirei as casquinhas. Aqui tem mais ou menos uma metade do pão, tá? Um meio pão. Eu não vou passar gramas, porque vai depender do tamanho da tua travessa. Então você vai ter que ir me acompanhando e vendo como que vai ficar as camadas aqui, a quantidade, e você faz em casa. Caso você monte e achou que ficou muito pão, da próxima vez você põe menos. Você mesmo vai se achando na receita. Então o que que faz agora? Eu vou espalhar esse pão na travessa, bem espalhadinho. Vou dar uma apertadinha para poder caber mais recheio. Aqui eu peguei uma bisnaguinha, uma bisnaga aqui, né, com leite, somente leite. E eu vou molhar esse pão. Cuida só para não encharcar demais, mas é necessário molhar com leite. Vou molhar porque senão ele gruda. Quando você põe no forno, se você não molhar com leite, ele vai grudar e vai queimar. Então, você vai molhando. Aí você vai me pedir assim, ah, mas você não fez o molho, só o molho em cima não vai ficar bom. Não, precisa molhar. Molhei, tá bem molhadinho. Não vou usar tudo, tá? Agora eu vou colocar o queijo. Aqui eu tenho 300 gramas de queijo mussarela picadinho, tá? Eu vou espalhar. Quer usar o queijo prato? Pode usar, mas fica um pouquinho mais forte. Eu sempre uso mussarela, 300 gramas. Vou espalhar bem. O Antônio é um prato que eu posso fazer um dia antes, 2 dias antes, tá? Só não é legal congelar ele, mas ele pode ser feito antes do seu evento. Então, se caso você for montar ele e não for comer ele na hora, você precisa usar esse recheio de frango frio, tá? Você precisa fazer ele e deixar ele esfriar. Por quê? Porque se eu for colocar agora
ele quente aqui em cima. O queijo vai derreter, certo? E aí eu preciso fazer na hora. Se eu colocar aqui quente, colocar os outros ingredientes e pôr na geladeira, o meu queijo vai derreter, vai ficar borrachudo. Então não é legal. Por isso que se você for fazer para comer na hora, você pode colocar quente. Se não, deixa esfriar, tá? Aqui eu vou fazer agora para vocês verem, vou colocar no forno, então por isso que eu vou colocar ele assim. Tá? Agora eu vou espalhar o recheio de frango. Tem que cuidar para não ficar muito cheio, vou apertando aqui, ó, para caber tudo. Eu nunca fiz, gente, desde que eu tenho a receita desse prato, eu nunca fiz com carne de gado, sempre com frango. Mas se você quiser e tiver interesse de fazer, faça, fique à vontade, que eu tenho certeza que aqui não tem erro. Vai ficar gostoso também. Lembra de fazer, tirar foto, me marcar, tá? Que eu gosto muito de saber que vocês gostaram e que vocês estão aproveitando as minhas receitas e estão fazendo. Isso pra mim é muito importante, viu, gente? Então aqui, ó, espalhando bem. Isso aqui fica maravilhoso. Uma dica que eu dou, você fazer um arroz branco, uma saladinha verde e o Antônio uma saladinha verde e um arroz para você servir num jantar, num almoço, tá? E fica muito bom como acompanhamento. Ó, agora eu vou espalhar essa mistura que é creme de leite e requeijão. Vou espalhar bem aqui. Digamos que você não vai comer hoje, tá? Essa receita, ela vai batata palha aqui por cima agora para finalizar. Um pacote de batata palha daquelas fininhas. O pacote tem 100 gramas, tá? Você vai espalhar aqui em cima. Caso você não for fazer no dia, outra dica que eu dou, não coloque a batata palha. Batata palha em contato com esse molho aqui, ela vai amolecer. Então ela não vai ficar gostosa de comer. Então você pega, cobre com plástico filme e coloca na geladeira. Quando você for usar o prato, colocar no forno, você vai colocar batata palha, tá? Para que fique crocante. Então eu vou colocar agora, porque eu vou colocar no forno e vou mostrar para vocês como fica pronto. Espalha bem. Criançada ama esse prato, gente. Não tem quem não goste. Esse prato faz sucesso em qualquer evento que você fizer. Inclusive, às vezes você tem que levar um prato numa festa, leve o Antônio. Vai ser o que falar, só vai dar para falar no Antônio naquela tarde, naquela noite que o povo vai amar. Prontinho, tá? O Antônio está pronto. Agora eu vou levar ele ao forno só ao ponto dele começar a cozinhar para derreter o queijo, porque aqui tá tudo pronto, não tem nada cru. Eu só preciso que ele esquente, mas esquente bem. Para isso ele precisa borbulhar. Quando ele começar a borbulhar, tá pronto o Antônio para servir. Já mostro para vocês como vai ficar. Então, o famoso e delicioso Antônio ficou pronto. Acabei de tirar do forno, tá quentíssimo. Tô até com uma luva aqui para não me queimar, para pegar aqui na travessa. E agora eu vou cortar para mostrar para vocês essa delícia. Então, lembrando, começou a cozinhar, deixa mais uns 5, 10 minutinhos e tira, tá? Tá pronto. Deixa eu tirar aqui. Olha aí, gente. Tudo bem, acontece. Um prato delicioso. Para você servir a qualquer momento, pode ser